Olá, amados irmãos, boa noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em seu coração, hoje e sempre. É uma alegria imensa estar aqui neste horário e poder saber que você é uma pessoa interessada nas coisas relacionadas ao Reino de Deus, né? E nada melhor do que estudarmos a palavra do Senhor, né? Aquilo que Deus tem para a nossa vida de uma maneira muito gloriosa e muito especial. E nós vamos prosseguir o nosso estudo sobre as parábolas do reino, as parábolas preciosas que o Senhor proferiu, dando lições realmente extraordinárias para, não apenas para o seu povo, mas para toda a humanidade, né? É incrível quando você observa assim a sabedoria com que Jesus ele proferia essas parábolas. Não existe outra explicação a não ser que Deus estava em Cristo, né? Reconciliando consigo o mundo. Porque somente alguém que conhece o homem por dentro e por fora, que conhece os seus pensamentos, suas mazelas, é que poderia, na realidade, falar como ele falou e trouxe ao mundo realmente algo muito extraordinário. A gente cresce. À medida que estudamos a palavra de Deus, nós vamos crescendo na graça, crescendo no conhecimento e prosseguindo de uma maneira realmente extraordinária, né? E no final do nosso programa estaremos também orando pelos enfermos, pelas pessoas que estão precisando de ajuda, de auxílio, muitas pessoas que estão doentes e sabem que Jesus Cristo, Ele é o médico dos médicos, Ele é o médico por excelência, né? E nós conhecemos esse Senhor com a experiência que nós temos em nossas próprias vidas. A transformação que Ele nos proporcionou, onde Ele nos encontrou, enfim, nós temos que sempre expressar a Deus a nossa gratidão todo tempo, todo dia, pela família, pelo pão de cada dia, pelo fôlego de vida. Isto aqui é realmente extraordinário. Bem, e hoje nós iremos falar sobre a veste nupcial. A veste nupcial, esta parábola que se encontra em Mateus, no capítulo de número 22, e os versículos de 1 até ao 14. Nós estamos acompanhando esta sequência, né? E você viu que na parábola dos lavradores, ele exige algo daquele pessoal, né? Ele exige algo. E dessa aqui da núpcia, ele simplesmente oferece algo, oferece uma festa. Lá na parábola anterior dos lavradores, nós verificamos ele exigindo o fruto, e aqui ele está dando uma festa. Na primeira está zangado por não serem cumpridas as suas exigências, e na segunda por não lhes aceitarem a bondade. É o mundo, não é? O ser humano é desta forma, dessa maneira. Se você faz, falam mal. Se você deixa de fazer, falam mal. Isso está na natureza humana, né? O homem, infelizmente, ele foi acometido pelo pecado desde o princípio, e isso tem lhe transtornado de uma maneira trágica o seu comportamento, o seu relacionamento, que é a coisa mais importante que existe nesse mundo, né? Você sabe que os 10 mandamentos se resumem a apenas 2. Primeiro, amar a Deus, e o segundo, amar ao próximo. Você cumprindo essas duas coisinhas, e acontece que simplesmente essas duas coisinhas são realmente difíceis, porque os homens, eles não querem. Aqui a gente reclama, como nós vamos falar aqui, do povo judeu, que você fica falando assim, mas que povo rebelde, que povo que Deus está... Acontece também conosco. Nós precisamos ter um cuidado muito grande para não ficar olhando simplesmente para o defeito dos outros e esquecer que nós somos defeituosos também. Mas vamos ler aqui o texto bíblico para os nossos comentários sobre esta parábola. Versículo 1.
desse capítulo número 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto. Venha para as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos o que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. O versículo 11 fala ainda que o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui? Então, não tendo esse veste nupcial, e ele emudeceu, ficou mudo. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe os nossos corações, faça a leitura da sua santa, eterna e doce palavra. Aqui está realmente uma das encantadoras parábolas que foram proferidas por Jesus Cristo, e lances importantes de nós notarmos aqui nesse momento, Como nós falamos anteriormente, a parábola dos lavradores maus, ele exigia algo. Agora, nessa aqui das núpcias, ele oferece algo. Na primeira, está zangado por não serem cumpridas as suas exigências, e na segunda, por não lhes aceitarem a bondade, a gratuidade, Então diz aqui o versículo 1, que então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: como eu já falei para vocês aqui anteriormente, quando Jesus lhe dava uma lição, ele fazia aquela resposta pronta, como nós costumamos fazer. Por exemplo, você faz uma pergunta em sala de aula: quem descobriu o Brasil? Então, é muito fácil você mesmo responder: Pedro Álvares Cabral. Mas quando você observa a forma como Jesus Cristo ele se expressa em parábolas, ele dá conteúdo para a pessoa pensar, imaginar o que é que ele está falando, o que é que ele está dizendo com isso, aonde ele quer chegar. Então as parábolas eram as maneiras que Jesus Cristo ele utilizava justamente para aguçar o interesse das pessoas pelo que ele estava dizendo. Então ele começa a falar aqui que o rei dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Na parábola anterior, ele era o dono da vinha, ele era o vinhateiro. Aqui, ele é o rei, que vai celebrar a festa as bodas, o casamento do seu filho.
Então aqui está, na realidade, você sabe que quando se celebra uma festa, festa é um momento de descontração, é um momento de alegria, é um momento prazeroso, tanto para quem está dando a festa como aquele que está participando da festa. É justamente o que nós observamos aqui nesse quadro extraordinário. Você naturalmente já foi convidado para alguma festa, algum aniversário, algum casamento, já, e sabe que é um momento realmente de felicidade, de prazer, de gozo, de regozijo, tá? E não existe coisa mais feliz para o homem de que ele ouvir a pregação do Evangelho e ter a sua vida transformada de uma maneira poderosa, não é? Porque quando a pessoa ela entra nesta festa, nesta salvação que Cristo oferece, o profeta Isaías, no capítulo 35 do seu livro, e o versículo 6, ele declara que então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. Aqui está o regozijo extraordinário do que significa o Evangelho. Evangelho é boa nova, Evangelho é salvação, Evangelho é transformação, Evangelho é vida, é ressurreição, é tudo isso, né? Então, esta festa, na realidade, ela era para os judeus. Porque, como diz a própria palavra de Deus, aqui em Mateus capítulo 10, versículo 6, onde o Senhor diz: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no capítulo 1, versículo 11 do Evangelho de João, diz aqui que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Tá? Este banquete era para os judeus, mas eles rejeitaram. A preferência era deles. Você lembra quando aquela mulher cananeia, ela encontrou Jesus porque ela estava com a sua filha endemoniada, possessa, né? E naquele momento aquela mulher chegou até Jesus Cristo e tem misericórdia, né? E ele foi disse: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, né? E diz ele que eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o que é que nós observamos aqui? Que a primazia, a preferência desse convite inicial era para os judeus. Então diz aqui a palavra de Deus que ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Rejeitaram a salvação, rejeitaram o plano de Deus, rejeitaram, porque não sabiam o regozijo que significava esta festa extraordinária, né? Mas eles não quiseram vir. Deram as costas, deram ouvido de mercador. Então, como eles não quiseram vir, olha só a benevolência aqui do nosso, desse pai, desse rei. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto. Então vinde para as bodas, venham para esta festa. E naquele tempo, irmão querido, rejeitar um convite de um rei, isso significava declarar guerra. Porque normalmente na cultura antiga era enviado 2 convites. Um era enviado de modo geral, né? Sua Excelência convida toda a população do reino, mas tinha também aquele convite individual. Aqui está o convite individual para o povo judeu neste momento, né?
Então vi outro servo dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, a festa pronta, os meus bois cevados já estão mortos, e tudo já está pronto, venham. Vocês só vão se regozijar, vocês vão ser recebidos aqui com muito prazer e com muita alegria. Muito bem. Eles, porém, versículo 5 declara, que não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para os seus negócios, que aquilo no conceito deles era preferível de que gastar tempo numa festa, mesmo que essa tenha sido convidado pelo rei. Isto aqui na realidade foi ultraje. Mas você observa aqui a tentativa do rei, a misericórdia do rei, como ele estende a sua mão. Mas esta gente estava tão preocupada com os negócios, amam mais o mundo do que a Deus. É justamente o que aconteceu com aquele jovem rico, se lembra? Quando ele começou a observar que tinha uma riqueza muito grande, dá isso aos pobres para seguir a Jesus? Não, o que eu vou ganhar com isso? Perguntou depois os discípulos. E aqui você, não fazendo caso, foram para o seu campo, outros para o seu negócio. Infelizmente nós vivemos no meio de um mundo materialista, em que o prazer dos homens está em acumular dinheiro, o prazer dos homens está em angariar sua fama, buscar o seu lugar aqui neste mundo para ser realmente alguém, mas eles se esquecem que o mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor, este permanece para sempre. É preciso cuidado, é preciso entender que este convite, ele está estendido para você também, tá? A preferência aqui era, na realidade, dos judeus, mas eles não queriam saber disso de forma nenhuma, né? Aí quando chega no versículo 6, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Uns deram a costa, foram cuidar dos seus bens materiais, mas os outros foram mais estúpidos, foram mais grosseiros ainda, né? Então, quando você observa aqui que foi esse grupo lá no princípio, em Atos capítulo 7, versículo 9, vou citar apenas este versículo, mais um outro, para que você entenda, porque existe uma soma incrível de crentes que foram martirizados. No capítulo 7 de Atos, versículo 59, diz aqui, que apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Tá? Apedrejaram, ali está o primeiro mártir, que era justamente um desses emissários que tinha ido para convidá-los para a festa, para a boda do filho do rei. Em Atos capítulo 8, versículo 1, você encontra o seguinte: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Perseguição, ultraje, morte, desrespeito. Com quem? Com os emissários do rei, que havia ido convidá-lo justamente para a boda do filho do rei. Este rei queria realmente dar uma grande festa, para que todos fossem bem-sucedidos. E no versículo 7 declara que o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se. Não é para menos. Primeira tentativa, segunda tentativa, e o Senhor é sempre benevolente. E diz que ele, tendo ouvido isto, encolerizou-se e enviando seus exércitos. Agora não mandou mais mensageiro. Não, agora mandou os seus exércitos. Destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Você, quando vê essa expressão aqui, vê os seus exércitos, qual foi o exército que entrou em Jerusalém no ano 70, hein? Foi justamente o exército romano. O general Tito,
que incendiou e destruiu a cidade, matou quem estava pela frente, espalhou quem foi espalhado naquela hora. Irmão querido, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo anti-Deus. É um mundo que não quer saber das coisas de Deus. Para eles, os prazeres deste mundo têm mais valor do que qualquer coisa neste mundo, neste globo, né? Então diz aqui que o rei, tendo notícia, encolerizou-se e enviou seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Pronto! O pacto com os judeus termina aqui. Porque abandonaram, deram as costas, não quiseram afrontar o rei, então o rei simplesmente já é assim, então bom. O que é de mais precioso para vocês? É o lagar de vocês? É o templo suntuoso de Jerusalém? Pois bem, esse vai ser o primeiro a ser derrubado, e vocês vão ser espalhados aqui dessa cidade. Se aqui está o prazer de vocês, é aqui que está a grandeza de vocês, portanto agora, meu filho, vocês vão para bem longe, para outros lugares, porque aqui vocês não vão ficar mais. E foi justamente o que aconteceu no ano 70. Quando fala aqui de seus exércitos, você sabe que o Senhor ele chama de Ciro, que era um pagão, meu servo, chamou aqueles grandes homens de servo dele, para fazer a vontade dele. Então, você vê que tudo está sob o comando do nosso Deus, né? O reino de Deus, ele simplesmente reflete o comportamento da humanidade. Olha bem, reflete o comportamento da humanidade. Como é que a humanidade responde ao convite para o reino? Pois da forma como ele responde, esta é a forma como Deus os trata. O salmista, no Salmo 18, versículos 25, ele declara o seguinte, 25 e 26. Como é benigno, te mostrarei benigno. E com o homem sincero, te mostrarás sincero. Com o puro, te mostrarás puro. E com o perverso, te mostrarás indomável. É como estou dizendo, o reino de Deus, ele reflete o comportamento da humanidade. Não pense que é Deus que está castigando este mundo com coronavírus e com epidemias e com guerras. Não, é o próprio comportamento. E Deus, ele vai no comportamento da humanidade. A humanidade quer viver assim? Quer viver se destruindo? Quer viver se matando? Quer viver roubando? Quer. Então, isso reflete o comportamento da humanidade. É o homem que planta, é ele que colhe. Então diz aos seus servos, as bodas, na verdade, estão preparadas. Mas os convidados, eles não eram dignos. Não eram dignos. Olha só. Olha o que Jesus está dizendo. As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. São pessoas que não têm dignidade de frequentar uma boda de um filho de um rei. Você está entendendo? O comportamento, a atitude, a maneira como eles agiram aqui, nesta hora, como eles procederam, pura e simplesmente demonstra que eles não eram pessoas dignas. Eram pessoas indignas. Foi o que aconteceu? Desprezaram a graça de Deus. Ninguém ia pagar para entrar nessa festa. Eles foram convidados de honra, mas simplesmente fizeram algo que não deveriam ter feito. Desprezaram a graça. Esta graça que se manifestou salvadora a todos os homens. Eles desprezaram, lançaram fora. Aí quando chega no versículo 9, o rei ele queria que a festa do seu filho ela fosse realmente uma festa prestigiada,
primeiramente por aquele grupo elitizado, né? Mas quando chega no versículo 9, ele declara: e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Agora, pronto, a porta da graça, que estava restrita aos judeus, agora ela se escancara para a humanidade inteira, para os gentios, para que eles possam participar deste banquete, deste casamento, desta boda extraordinária do Filho do Rei, que é Deus. Jesus é o Filho dessas bodas aqui. Então, o Senhor estava tão consternado com a situação do desprezo dos grandes, então vai chamar os pequenos, sabe? Aqueles publicanos e meretrizes que não eram para estar aqui, ele veio para o que era o seu, ele veio para o que eram os judeus, né? Mas publicanos e meretrizes, não, isso era uma outra estirpe, isso era uma outra elite, era outro grupo de pessoas que não mereciam não estar numa festa tão grandiosa como esta. Eram pessoas, porque quando se trata aqui de publicanos, você vê, por exemplo, Zaqueu era um publicano. O que é um publicano? É um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos, ele tem a má fama de ser uma pessoa desonesta, né? Que ele desvia. Ele cobra de uns demais, e quando vai prestar conta, presta conta de menos, e assim os publicanos agem dessa forma. E meretrizes é tudo aquilo que pratica a idolatria, que pratica a imoralidade, são pecadores realmente, que estão enquadrados aqui. Então ide para as bodas para entrares. Judeus que se consideram justos ficam de fora, tá? Agora, pecadores são convidados. Eu quero que a casa esteja cheia. Eu quero que a boda do meu filho tenha pessoas presentes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. A festa foi cheia de convidados, superlotado. Quando você olha, irmão querido, lá do princípio do Pentecoste, onde foi inaugurada a igreja, onde a porta da graça ela se abre para que a humanidade possa entrar. A partir daquele momento, quantas e quantas pessoas não já aceitaram Jesus Cristo no decorrer destes séculos? Quantos e quantos já abraçaram a fé, a salvação e foram transformadas pelo poder de Deus, nasceram de novo para uma viva esperança? Quantos? Quantos? Então traz, aqueles que não quiseram deixa para lá, mas aqueles que querem, venha. Eu quero a minha casa cheia, a porta da graça, a porta da igreja, a porta do cristianismo se abriu para que todos possam entrar. E eles foram e trouxeram. Mesmo aqueles que se consideravam bons foram convidados, né? Porque na realidade, você sabe que dentro do mundo gentílico existem muitas pessoas boas. Tem pessoas realmente honestas, tem pessoas sinceras, tem pessoas que são excelentes pais de família, tem pessoas que são excelentes funcionários, são pessoas corretas no seu agir, no seu dia a dia. Traz os bons. E também os maus, os malandros, os bandidos, os salteadores e prostitutas, enfim, traz. Eu quero que a minha casa esteja cheia, né? Bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Em Lucas, no capítulo 14, versículo 23, diz o Senhor aos seus servos: saí pelos caminhos e valados e forçai-os a entrar, para que a minha casa ela se encha. O Senhor quer crescimento espiritual na igreja e crescimento numérico. Ele quer que a humanidade encontre a porta da salvação e venha participar da boda do Filho dele. A porta da igreja
ela deve estar aberta para todos, bons e maus. Não temos como escolher, olha, aquele cara é um pilantra, aquele ali é um bandido, é um assassino, é um criminoso, né? Não vamos deixar ele entrar, não. Bons e maus. Traz, eu quero que a casa esteja cheia. É o que nós observamos aqui, que a casa ficou cheia. Lotou. Agora tem aqui uma nota que eu gostaria que você prestasse bem atenção. Não é simplesmente entrar na igreja. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, olha só, ele não descuida da sua igreja, não. Ele supervisiona, ele observa, ele está presente, ele está na vida do pastor, do ministro, do evangelista, do missionário, ele está presente. Ele veio para supervisionar e entrando para ver os convidados. Só que ele notou uma coisa interessante, que ele viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Não. Por que não estava trajado? Porque era comum, quando esses homens grandões davam uma festa no passado, principalmente o rei, todos os convidados, ele recebeu uma vestimenta para participar de uma festa de gala, de uma festa digna. E quando você veste aquela vestimenta, praticamente você está igualado a todos os que estão ali. Aquele maltrapilho, aquela pessoa que chegou ali sem uma roupa adequada, talvez até envergonhada de entrar na festa porque não era uma pessoa digna, mas quando chegava na porta ele recebia uma vestimenta de gala, porque ele ia adentrar ao salão para participar da boda do filho do rei. E não podia ser diferente. Mas o rei, entrando para ver os convidados, ele viu ali um homem que não estava trajando com vestes nupciais. Não estava. Opa, o que houve? Será que teve aqui um engano com esse cidadão? Alguma coisa errada? Não tinha mais vestimenta para dar para ele? Ou será que ele entrou por uma porta diferente? Não entrou pela porta central, onde estamos entregando aqui as vestimentas? Porque quem não entra pela porta é ladrão, salteador. Tá? Então, diz aqui que o Senhor, ele visita a sua igreja. Mas o versículo 12, veja como ele trata a delicadeza deste rei. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo vestes nupcial? Como foi que você entrou aqui sem a vestimenta adequada? E diz o texto bíblico que ele emudeceu, ficou em silêncio, ficou estatelado. Era alguém que tinha entrado meio atravessado ali, e quando foi descoberto, agora, ele ficou envergonhado. Emudeceu. Me descobriram aqui. Irmãos queridos, eu quero dizer para você uma coisa. A palavra de Deus, ela declara que todo aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Né? Quando você entra na porta da graça, que aceita Jesus como seu salvador pessoal, algo realmente extraordinário acontece. Tá? Pois era costume no Oriente, o rei fornecia os convidados às suas vestes. Isaías capítulo 61, versículo 10, olha aqui que declara: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Me cobriu de vestes de salvação, me envolveu como um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante,
como noiva que se enfeita com as suas joias. É justamente o que acontece com quem entra na casa de Deus, que aceita Jesus como seu salvador pessoal, que tem a sua vida transformada. Esta pessoa, ela recebe esta vestimenta de salvação. É vinho puríssimo. São atos de justiça do Senhor em nossa vida. Então, neste momento, quando a pessoa aceita Jesus, que entra pela porta, que vai para o salão do banquete, a primeira coisa que ele recebe é as vestes de salvação. E aquele moço, aqui o Senhor pergunta para ele: amigo, como foi que você entrou aqui, não dando veste nupcial? E ele emudeceu. Irmão, ninguém engana Deus. Não adianta você estar na igreja com uma aparência de cristão. Não. Não adianta você estar na casa de Deus, talvez até cantando no coral, lá na banda de música, no grupo de oração, mas se você não nasceu de novo, você está com uma vestimenta inadequada. E se você não está com a vestimenta adequada, é sinal de que você não é portador da salvação que é em Cristo Jesus. É provável que você esteja enganado, ou se enganando, né, a você mesmo, pensando que você pode até enganar o pastor, o presbítero, a igreja, mas o dono da festa, que supervisiona, que vem observar os convidados, ele sabe quem está vestido e quem não está. De Deus não se zomba. Deus não se deixa levar pelas aparências. A aparência, na realidade, elas enganam. Quando o Senhor falou com aquele mestre da lei, no capítulo 4 de João, Nicodemos, né? E Nicodemos era um religioso, era um sacerdote, era um príncipe do povo. E Jesus disse para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não vestir essa vestimenta, você não vai entrar no reino de Deus. Não se entra ali com vestimenta suja, rasgada, maltrapilha. Não, você vai entrar e com uma vestimenta que não vai custar um tostão para você, porque ela vai ser entregue para você gratuitamente. De graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação não se paga por ela, é Ele que te dá esta vestimenta de salvação. Então disse o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Este é o final da pessoa que que tenta enganar a Deus, que pensa que é e não é. Analise o homem a si mesmo. Veja se a sua natureza é a natureza de um servo que está vestido com veste de salvação. Analise a sua vida. Porque, como diz aqui o versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A multidão que entra na igreja é incrível, são muitos. Mas são poucos os que entram pela porta estreita. Aquela multidão que saiu do Egito, foram poucos daqueles os que entraram na terra prometida. Então muitos são chamados à graça, mas poucos se convertem de fato. Poucos reconhecem que Jesus Cristo, Ele é o Salvador, que veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Foi aquele que pegou nossa cédula, que era contrária a nós, e cravou no madeiro. E diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Finalizando aqui Romanos capítulo 11, versículo 6, nós encontramos aqui a palavra de: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. A graça já não é graça. De graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Se alguém está cobrando pela sua salvação, chame a polícia, porque a salvação é de graça. E se alguém está vendendo a salvação, está praticando o pecado da simonia, negociando as coisas sagradas. Quem morreu por você no Calvário não foi fulano nem Beltrano, mas foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi justamente Ele que morreu em nosso lugar. A festa está pronta, o banquete preparado, a boda já vai começar. Daqui a pouco vai fechar o portão. Quem entrou, entrou. Quem ficou de fora vai saber o que é sofrer. O ranger de dente lá fora, o pranto, o elemento sem poder entrar porque ficou do lado de fora, quando ouvir aquele som de alegria, de júbilo, aquilo vai soar como brasas em cima daqueles que quiseram, que a rejeitaram e não aceitaram a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu querido irmão, amada irmã, uma das coisas que nós precisamos entender é que a vida espiritual, ela é muito fina, tá? Não é uma obra de homem, não foi uma coisa arranjada, não. O plano que Deus tem comigo e com você está bem distante do nosso entendimento, porque a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira de alvenaria, a segunda de pedras preciosas. Eu e você, que fomos tirados do lamaçal do pecado, burilados pelo arquiteto magnífico e colocado em cada lugar. É justamente isto que nós precisamos compreender, entender, que o reino de Deus está entre nós. Mas daqui a pouco, do prisma espiritual, você vai ver ele de uma maneira extraordinária, quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele descer para implantar este reino fisicamente aqui no planeta Terra. Aí você vai ver o que vai ser um mundo de felicidade, de prazer e de gozo. Porque fora ficaram aqueles que não queriam nada. Então dentro estão aqueles que aceitaram o convite para as bodas do Cordeiro e estão fazendo de tudo para realmente ser grato àquele que lhe convidou. Que Deus te abençoe ricamente. E nós iremos orar nesse momento, queremos orar pela sua família e também agradecer pelos irmãos que já saíram do hospital, dos hospitais, melhor dizendo, porque são tantos que tenham alcançado essa graça, né? E aqueles que ainda estão hospitalizados, para que o Senhor, ele toque nessas vidas de uma maneira especial e eles possam realmente se levantar e voltar para o seio da sua família. Nós precisamos entender que o Senhor é benigno, Ele é bom e Ele está aqui ao nosso alcance da nossa fé. Se tiverdes fé, como disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: ergue-te e lança-te no mar. Exercite a sua fé. Exercitemos a fé.
E vamos, na realidade, entrar nesse momento na presença do Senhor. Como diz o escritor aos Hebreus, a chegai-vos com confiança junto ao trono da graça. Isto é importante demais. Glória a Deus, louvado seja o seu santo nome. Amado Deus e Pai, obrigado pelos meus irmãos que estão conosco aqui nesta hora. E nos unimos em oração, Senhor, para interceder pelos teus filhos que estão hospitalizados, que precisam de um toque da cura divina. Pelo teu grande poder, venha sobre eles agora, de uma maneira especial. E levanta deste leito aqueles que estão doentes, para que retorne o aconchego da sua família. Continua, Senhor, revigorando cada família presente aqui neste horário, dando força aos meus irmãos para prosseguir nesta peleja. Também te peço nesta hora pela minha casa, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelas nossas atividades do IBCamp aqui na cidade de Campinas. Os alunos que estarão retornando às aulas agora no mês de agosto, onde estão se preparando para a obra mais importante, porque eles são esses mensageiros que vão convidar as pessoas para que a boda do filho se encha. Deus maravilhoso, abençoa os alunos, fortalece a fé e a confiança, abre o entendimento de cada um para que adentre nessas portas gloriosas. Também te peço pelo nosso Brasil, pela nação, pelas autoridades constituídas, Pai. Eu peço que os teus anjos, Senhor, que guarda esta nação, não descuide, porque forças malignas, elas tentam desestabilizar as coisas, mas o Senhor já o derrotou, já o venceu, e a vitória é nossa pelo poder do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, te glorificamos em teu nome, hoje e sempre. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor em todo o tempo.